Na MotoGP, há pilotos que são odiados, há chefes de equipe que são odiados. E então está este homem, um executivo que nunca ganhou uma corrida de MotoGP, nunca conseguiu uma pole, nunca levantou um troféu da categoria rainha. Mas mesmo assim, ele terminou com mais corridas esportivas do que muitos rivais na pista. Alguns pilotos o consideram um visionário, outros simplesmente não querem trabalhar com ele novamente. E o mais incrível é que, enquanto milhares de fãs o criticam, os resultados parecem dar-lhe razão. Porque sob sua direção, a KTM passou de ser uma marca praticamente inexistente na MotoGP a se tornar uma fábrica capaz de ganhar corridas e enfrentar gigantes históricos como Honda, Yamaha ou Ducati. Então, como alguém pode ser ao mesmo tempo um dos homens mais importantes da MotoGP moderna e um dos mais odiados do paddock? A resposta tem nome: Pit Beirer. E quando você conhecer algumas das decisões que ele tomou nos últimos anos, entenderá perfeitamente porque sua mera presença divide todo o paddock. Porque para Pit Beirer existe uma regra acima de todas. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha conseguido, se você não render, você está fora. Antes de começar, me diga uma coisa nos comentários. Você contrataria um chefe capaz de demitir qualquer um para ganhar, ou prefere alguém mais leal, mesmo que consiga menos resultados? Porque a resposta a essa pergunta define perfeitamente quem é Pit Beirer. Para entender por que o caso de Remy Gardner provocou uma reação tão forte no paddock e entre os fãs, é preciso primeiro entender o que esse nome representava dentro do mundo do motociclismo em 2021. Gardner não era um piloto que havia chegado ao topo do sistema por inércia ou por dinheiro de patrocinadores. Ele havia ganhado o campeonato de Moto2 da forma mais exigente possível, competindo contra uma geração excepcionalmente forte, gerenciando a pressão de ser filho de Wayne Gardner, campeão do mundo de 500 centímetros cúbicos em 1987, e demonstrando uma consistência que muitos consideravam o sinal mais claro de que estava pronto para dar o passo para a categoria rainha. Além disso, ele havia feito isso dentro da própria estrutura da KTM, com a equipe Tech 3. Não era um talento externo que a KTM contratava com incerteza. Era um produto de seu próprio sistema, alguém em quem haviam investido tempo, recursos e confiança ao longo dos anos. A ascensão à MotoGP parecia a continuação natural de uma história que a KTM havia escrito desde o início. O que ocorreu na pista durante 2022 foi mais complicado. A RC16 naquela época ainda era uma moto com características muito particulares que não se adaptavam da mesma forma a todos os estilos de pilotagem. Era fisicamente exigente. Requeria uma confiança na frente que muitos pilotos levavam temporadas para desenvolver. E Gardner, como a maioria dos rookies na MotoGP, independentemente de seu talento anterior, precisou de tempo para encontrar esse nível de confiança em uma moto radicalmente diferente de tudo o que havia pilotado antes. Os resultados daquela primeira temporada refletiram essa dificuldade. Não foram os resultados que a KTM esperava, embora no contexto do que a maioria dos rookies produz em sua primeira temporada na MotoGP, também não eram estatisticamente extraordinários de forma negativa. O que foi extraordinário e o que transformou a questão em notícia além do resultado esportivo foi a resposta de Pit Beirer. Em vez de gerenciar a situação internamente, como é a norma no paddock, quando uma equipe e um piloto não estão rendendo conforme o esperado, Beirer fez declarações públicas questionando o nível de comprometimento e a atitude profissional de Gardner. Palavras como essas, pronunciadas pelo diretor do departamento de MotoGP da KTM em um meio, não são simplesmente críticas esportivas, são uma forma de comunicação que no paddock tem consequências que vão muito além da próxima corrida. Porque quando o diretor da sua equipe diz publicamente que você não está suficientemente comprometido, essa mensagem chega a todas as outras equipes do paddock. Chega aos diretores esportivos que naquele momento podem estar avaliando contratações. Chega aos patrocinadores que vinculam seu investimento à imagem do piloto, e chega a outros pilotos jovens dentro do sistema KTM que leem nas entrelinhas que nenhuma posição está garantida por nenhum resultado anterior, nem mesmo um título mundial. A KTM não renovou com Gardner para 2023, uma única temporada, sem a segunda oportunidade que a maioria dos ambientes competitivos do esporte a motor considera o mínimo razoável para avaliar um piloto em uma nova categoria. A reação do paddock foi significativa porque vinha de
múltiplas direções. Pilotos que nunca haviam sido parte do sistema KTM expressaram desconforto com a forma como a situação foi gerida. Diretores de outras equipes apontaram, com a discrição diplomática habitual no paddock, mas com clareza suficiente para quem sabia ler, que esse tipo de gestão pública dos problemas com um piloto não era a norma por razões que tinham a ver com a cultura do paddock e com o respeito que os profissionais esperam receber independentemente de seus resultados. E os fãs, especialmente os australianos e aqueles que haviam acompanhado a trajetória de Gardner desde a Moto2, processaram o ocorrido com uma indignação que encontrou seus canais habituais nas redes sociais e fóruns especializados. A pergunta que ficou pairando no ar foi a mesma que o público sempre se faz nessas situações. Se nem mesmo o campeão do mundo da categoria imediatamente inferior, pilotando a moto da fábrica que o havia formado, recebia uma segunda oportunidade para demonstrar seu valor, que mensagem isso enviava sobre a cultura da KTM, sob a direção de Beirer? O caso de Gardner poderia ser lido como uma anomalia se fosse o único de seu tipo, mas não era. E quando se coloca em perspectiva ao lado dos casos anteriores, o padrão que emerge é suficientemente consistente para que o rótulo de destruidor de pilotos, que não é uma metáfora criada por fãs, mas uma que começou a circular dentro do próprio paddock, se mostre bastante preciso como descrição do sistema. Johann Zarco foi talvez o caso mais chamativo antes de Gardner, porque chegou à KTM com um perfil que tornava seu fracasso especialmente surpreendente e sua saída especialmente reveladora. Zarco em 2019 não era uma promessa, era uma realidade confirmada. 2 campeonatos consecutivos de moto, 2 em 2015 e 2016, o haviam tornado um dos pilotos mais cobiçados do mercado. Seu primeiro ano na MotoGP com a Tech 3 Yamaha produziu resultados que surpreenderam todo o paddock. E quando chegou à KTM, havia uma expectativa real de que sua inteligência técnica e sua capacidade de analisar e desenvolver motos poderiam ser exatamente o que a RC16 precisava naquela fase de seu desenvolvimento. O que ocorreu foi o oposto. A RC16 de 2019 era uma moto com características de comportamento nas quais a confiança na frente era absolutamente crítica. E Zarco, cujo estilo de pilotagem dependia em grande parte de uma sensação específica da roda dianteira que a Yamaha lhe dava, e a KTM não lhe proporcionava da mesma forma, nunca encontrou essa conexão. As sessões de treino produziam dados que não convenciam ninguém. Os resultados de corrida não melhoravam no ritmo esperado. E a relação entre piloto e equipe começou a se deteriorar de uma forma que no paddock fechado da MotoGP era difícil de ocultar. O processo que levou à ruptura antecipada do contrato de Zarco teve sua dimensão pública e sua dimensão privada. A pública foi uma série de declarações de ambas as partes que refletiam a tensão acumulada. A privada, segundo fontes do paddock daquela época, foi uma negociação que tinha tanto de alívio mútuo quanto de ruptura conflituosa. Zarco queria sair. A KTM, de certa forma, também queria que ele saísse. Mas a forma como essa saída foi gerida publicamente deixou a impressão de que o projeto não havia levado em conta suficientemente as características do piloto antes de fazer a contratação. Depois vieram outros. Danilo Petrucci chegou à KTM vindo da Ducati com um histórico de vitórias na MotoGP, que incluía uma vitória em Le Mans, sob condições de chuva que muitos consideram uma das melhores atuações da última década na categoria. Durou uma temporada. Seus resultados não satisfizeram as expectativas e o contrato não foi renovado. Iker Lecuona representava o perfil diferente, o jovem talento que a KTM havia desenvolvido dentro de sua própria base e que chegou à MotoGP como uma aposta para o futuro. Também não conseguiu os resultados que a equipe esperava no tempo que a equipe considerou suficiente para avaliá-lo, e sua carreira na MotoGP terminou antes de conseguir se consolidar. Raul Fernandes chegou como campeão vice-campeão de Moto2 em 2021, no mesmo ano em que Gardner ganhou o campeonato, com enormes expectativas baseadas em uma atuação na Moto2 que havia sido extraordinária. Sua adaptação à RC16 foi especialmente complicada e a relação com a equipe também terminou de forma prematura e não especialmente limpa em termos de imagem pública. O que une todos esses casos é uma característica do sistema KTM sob Beirer que resulta coerente, embora incômoda. A equipe tem clareza absoluta sobre o que quer ver em termos de resultados. Tem os prazos internamente definidos para avaliar se esse desempenho está chegando. E quando a avaliação é negativa, age com uma rapidez e uma decisão que, no ambiente normal do esporte a motor, resulta incomum, porque a maioria das equipes tem uma aversão natural a aceitar publicamente que uma decisão de contratação foi um erro.
A KTM Sobeirer não tem essa aversão. Pode mudar de piloto com uma velocidade que seus rivais não replicam. E isso tem vantagens competitivas evidentes, porque significa que nunca ficam presos por muito tempo em situações que não funcionam. Mas também tem um custo em termos da percepção que o mercado de pilotos tem da equipe como empregador. Para entender a função real que a Tech 3 cumpre dentro da estratégia da KTM, é preciso entender primeiro a história dessa equipe antes da chegada da KTM. A Tech 3, sob a direção de Hervé Poncharal, era, durante seus anos como equipe satélite da Yamaha, um dos projetos satélites mais respeitados do campeonato. Poncharal havia construído uma cultura de equipe que combinava rigor técnico com um tratamento humano aos pilotos que muitos no paddock citavam como exemplar. Ele havia desenvolvido pilotos importantes, conseguido resultados relevantes com material que tecnicamente era do ano anterior ao dos pilotos de fábrica, e demonstrado que uma equipe satélite podia ser algo mais do que um apêndice do programa oficial. Quando a KTM assumiu o controle da equipe, essa cultura não desapareceu completamente, pois Poncharal continuou à frente da estrutura operacional. Mas a filosofia que determinava para que servia a Tech 3 dentro do ecossistema KTM mudou de forma significativa. Na visão de Beirer, a Tech 3 não é simplesmente uma segunda equipe que compete com o material do ano anterior para dar mais presença no grid e gerar mais dados de telemetria. É um ponto de avaliação ativa onde a KTM testa pilotos sob condições de competição reais. Essa distinção parece sutil, mas tem consequências enormes para os pilotos que entram nela. Em uma equipe satélite convencional, o piloto sabe que seu objetivo principal é aprender e se desenvolver, enquanto a equipe oficial carrega o peso do desenvolvimento técnico. Há certa proteção nessa situação, a expectativa de resultados imediatos é menor e a margem para o crescimento é maior. Na Tech 3, sob a direção estratégica da KTM, o piloto sabe, ou deveria saber se leu corretamente o ambiente do paddock, que cada corrida é também uma audição, que os dados que produzem suas sessões são comparados diretamente com os da equipe oficial, que se essa comparação não for favorável no tempo que a KTM considera suficiente para uma avaliação, existe no sistema uma lista de candidatos esperando a oportunidade, e que o histórico da equipe com seus pilotos nos últimos anos não convida ao otimismo sobre a paciência que receberá se os resultados não chegarem rapidamente. Isso gera uma pressão psicológica nos pilotos da Tech 3 que não tem equivalente direto em outras equipes do campeonato. Não é apenas a pressão normal de render na MotoGP, que já por si só é considerável. É a pressão adicional de saber que o padrão com o qual você é avaliado pode mudar a qualquer momento e que a segunda oportunidade, se o histórico da equipe servir de referência, pode não chegar. Para a KTM, essa pressão é de certa forma parte do design. Um piloto que sente que sua posição não está garantida frequentemente produz seu melhor desempenho porque a motivação extrínseca de não perder o assento amplifica a motivação intrínseca de querer ganhar. É um princípio de gestão que existe em muitos ambientes competitivos e que produz resultados mensuráveis em termos de desempenho a curto prazo. O debate é se esse modelo é sustentável a longo prazo. Porque os pilotos que saem do sistema KTM com experiências negativas não desaparecem do paddock. Falam com seus colegas, falam com seus agentes e contribuem para construir uma reputação da equipe como empregador que eventualmente pode afetar a qualidade dos candidatos dispostos a entrar no sistema, especialmente aqueles que têm mercado suficiente para poder escolher. Compreender Pete Beirer como executivo sem entender sua história como piloto é como tentar entender um arquiteto sem saber que começou a trabalhar na construção. A experiência formativa explica tudo. Beirer chegou ao motocross profissional com um talento que era evidente desde jovem. Competiu no mais alto nível do Mundial de Motocross durante anos, acumulando resultados que o colocavam entre os melhores de sua geração em uma disciplina que exige um perfil físico e mental muito específico. O motocross de alto nível é brutal em suas exigências. Os circuitos são superfícies irregulares que mudam durante a corrida. As quedas são frequentes e o piloto deve se levantar e continuar enquanto processa o impacto físico e emocional da queda. A resistência à dor e a capacidade de tomar decisões sob condições de estresse físico extremo são qualidades que o motocross cultiva de uma forma que outros esportes motorizados não replicam com a mesma intensidade. Essa formação teve um final abrupto e irreversível. Em 2003, durante uma prova do Mundial de Motocross realizada na Bulgária, Beirer sofreu uma queda que resultou em uma lesão medular que lhe deixou uma paralisia parcial.
O tipo de acidente que no âmbito médico é descrito em termos funcionais e que no âmbito humano representa uma transformação completa da vida que uma pessoa havia construído e que havia planejado continuar construindo. Para um piloto ativo com uma carreira que ainda tinha anos de desenvolvimento pela frente, essa situação tem uma dimensão de perda que vai além do esportivo. A identidade de um piloto profissional é construída sobre o que ele pode fazer fisicamente na pista. Quando essa possibilidade desaparece de forma violenta e irreversível, a pergunta sobre quem você é sem essa atividade não tem respostas fáceis. Beirer encontrou sua resposta na KTM. Ele retornou à fábrica austríaca não como piloto, mas como executivo, iniciando um processo de transformação da marca no âmbito esportivo que levaria anos, mas que teria uma consistência e uma ambição que não tinham precedentes na história da KTM. A estratégia que implementou partia de uma premissa que seus concorrentes demoraram a levar a sério. A KTM não iria tentar ganhar na MotoGP comprando experiência externa. Iriam construir essa experiência de dentro. Iriam desenvolver sua própria base de pilotos, sua própria filosofia de desenvolvimento de motos e sua própria cultura de competição que fosse KTM em cada detalhe, não uma versão do que faziam Honda ou Yamaha com o logo laranja colado em cima. Isso implicou decisões que na época pareciam estranhas. Investir massivamente na Red Bull Rookies Cup para identificar e desenvolver talento jovem antes que outros fabricantes o vissem. Construir uma estrutura de Moto3 e Moto2 que fosse o passo prévio obrigatório para chegar à MotoGP dentro do sistema. Aceitar anos de resultados medíocres na MotoGP como um custo necessário de um processo de aprendizado que não tinha atalhos. Quando Brad Binder ganhou o Grande Prémio da República Tcheca em 2020, dando à KTM sua primeira vitória na MotoGP, esse resultado não foi a casualidade que os títulos da imprensa daquele dia faziam parecer. Foi a consequência de uma decisão tomada anos antes de seguir um caminho que, a curto prazo, não produzia vitórias, mas que, a longo prazo, construía a base para consegui-las. Esse é o contexto que Beirer vê quando toma as decisões sobre pilotos que, de fora, parecem frias ou desconsideradas. Ele não está avaliando o desempenho de um piloto no vácuo. Ele está avaliando dentro de um plano a longo prazo que tem sua própria lógica e suas próprias prioridades. E quando um piloto não se encaixa nesse plano, a eficiência do sistema requer que a situação seja resolvida de forma rápida, embora nem sempre da forma mais elegante. A gestão da chegada de Pedro Acosta à MotoGP foi talvez o episódio mais complexo da história recente da KTM em termos de comunicação pública e impacto na percepção da equipe, precisamente porque ocorreu em um momento em que a KTM já era competitiva e as decisões tinham consequências mais visíveis e analisadas. Acosta chegou ao sistema da KTM com uma reputação que no paddock do motociclismo se constrói em anos e que ele havia construído em meses. Sua temporada de estreia na Moto3 em 2021 foi estatisticamente uma das melhores da história recente da categoria. A velocidade de adaptação, a consistência dos resultados e a forma como ele gerenciava as pressões de uma categoria tão imprevisível como a Moto3 geraram um consenso raro no paddock, onde o debate sobre o talento de um piloto jovem normalmente dura anos. Acosta era diferente. Era o tipo de talento que aparece uma vez a cada muitos anos. A KTM sabia disso melhor do que ninguém, porque era seu piloto. E isso criava um problema que era de certa forma o melhor problema possível para uma equipe ter. Como acelerar a chegada à MotoGP de alguém que claramente está pronto antes do que o processo normal do sistema teria previsto, sem desestabilizar as estruturas que você tem em funcionamento? Porque a KTM tinha compromissos. Tinha pilotos sob contrato na equipa oficial e na Tech 3. Tinha uma lógica de desenvolvimento que havia funcionado durante anos e que dependia da estabilidade dessas estruturas. E tinha o melhor talento jovem do paddock na Moto2 demonstrando semana após semana que esperar não era a decisão correta. O que aconteceu durante os meses de negociações e especulações anteriores ao anúncio da incorporação de Acosta à MotoGP foi um período especialmente desconfortável para os pilotos que poderiam ser afetados. Augusto Fernandes, que havia ganhado o campeonato da Moto2 em 2022 e que tinha um contrato com a KTM, viveu esse período sabendo que seu futuro na equipe dependia parcialmente de uma decisão que tinha a ver com outro piloto e não diretamente com seu desempenho na pista.
Essa situação, um piloto aguardando saber se mantém seu assento enquanto a fábrica gerencia as ambições de outro piloto, é um dos cenários mais desconfortáveis que um profissional do esporte pode viver, porque a margem de ação própria é mínima. Você pode continuar rendendo ao máximo e isso não garante nada se a decisão estratégica que a fábrica precisa tomar aponta em outra direção. A KTM finalmente resolveu a situação e a Costa chegou à MotoGP em 2024 com a GasGas, a marca irmã. E os resultados que produziu em sua primeira temporada justificaram amplamente a decisão de não esperar mais. Mas o caminho até esse ponto deixou novamente a sensação que vários casos anteriores haviam gerado, que dentro do sistema KTM a posição de qualquer piloto é contingente de uma forma que em outras equipes não existe da mesma maneira. Para Beirer, essa contingência é uma força do sistema, não uma fraqueza. Uma equipe que pode mover suas peças rapidamente quando a situação exige é uma equipe que pode se adaptar. E em um campeonato que muda tão rápido quanto o MotoGP, a capacidade de adaptação é frequentemente mais valiosa do que a estabilidade. Para responder à pergunta sobre se Pete Beirer merece o rótulo de homem mais odiado do MotoGP ou se esse rótulo distorce mais do que ilumina, é necessário fazer algo que o debate público raramente faz: separar os diferentes critérios de avaliação que normalmente se misturam na mesma conversa. Do ponto de vista dos resultados esportivos, o balanço de Beirer à frente do programa de MotoGPD da KTM é difícil de questionar com honestidade. A KTM chegou à categoria rainha em 2017, sendo literalmente o único fabricante novo em décadas a tentar competir do zero no MotoGP. Nas primeiras temporadas, os resultados eram modestos, o que era completamente previsível dado o nível dos rivais e o tempo que qualquer projeto desse tipo precisa para amadurecer. Mas a trajetória foi consistentemente ascendente. A primeira vitória chegou. As seguintes vieram. Pilotos como Brad Binder e Jorge Martin, formados ou desenvolvidos dentro do ecossistema KTM, demonstraram que o sistema de desenvolvimento de talentos funcionava. E o campeonato de 2023 de Jorge Martin, embora tenha chegado com a Pramac Ducati, foi possível em parte graças à formação que Martin recebeu dentro do sistema KTM nos anos anteriores. Isso não é sorte. É a consequência de decisões estratégicas corretas implementadas com consistência ao longo dos anos, incluindo decisões que na época foram impopulares. Do ponto de vista da cultura de trabalho e do trato com os pilotos, a avaliação é mais complexa. Há um argumento legítimo de que o paddock da MotoGP, como qualquer ambiente profissional de alto desempenho, deveria ser capaz de distinguir entre resultados insuficientes e falta de oportunidade adequada. Um piloto de Moto2 que chega à MotoGP pela primeira vez em sua carreira e que em sua primeira temporada não produz os resultados que a equipe esperava, pode estar rendendo abaixo de seu potencial real, por razões que têm mais a ver com a curva de aprendizado inevitável nessa transição do que com suas capacidades fundamentais. Dar-lhe uma segunda oportunidade não é um ato de caridade. É uma decisão de investimento racional se a avaliação do potencial do piloto continuar sendo positiva, e há casos na história da KTM onde essa segunda oportunidade poderia ter produzido resultados diferentes. Mas o outro argumento também é legítimo. O nível de competição na MotoGP é tão alto e o ritmo de evolução técnica tão rápido que as equipes que esperam tempo demais por resultados que não chegam perdem oportunidades que não retornam. E a KTM, como fabricante relativamente recente na categoria, não podia se dar ao luxo dos tempos de espera que Honda ou Yamaha, com décadas de história e reservas financeiras construídas ao longo dessas décadas, podiam assumir. O que torna a figura de Pete Beirer especialmente polarizadora é que ele encarna uma forma de liderança que o esporte precisa, mas que é desconfortável de ver em ação. O esporte de elite produz narrativas de lealdade, de família, de comunidades unidas por paixões compartilhadas. Mas por trás dessas narrativas sempre existe uma lógica de desempenho que é muito mais fria. Beirer simplesmente não esconde essa lógica atrás das narrativas. Ele a gerencia de forma visível e às vezes barulhenta, e isso gera a reação emocional que provoca. Ele é o vilão do paddock? No sentido de que há pessoas que consideram que ele agiu de forma injusta com pilotos específicos, sim. No sentido de que ele prejudicou carreiras de forma gratuita ou por razões alheias ao desempenho esportivo, a evidência não apoia essa conclusão de forma clara. E no sentido de que a KTM, sem as decisões que ele tomou, seria um projeto menos competitivo do que é hoje, a resposta é inequivocamente não. A realidade mais precisa é provavelmente menos dramática do que qualquer uma das duas narrativas extremas.
Beirer é um executivo que aplica princípios de gestão que não foram projetados para maximizar o conforto dos pilotos, mas para maximizar o desempenho do projeto. Que às vezes esses princípios produzem situações que de fora parecem desnecessariamente duras, é possível. Que a alternativa de um sistema mais protetor teria produzido os mesmos resultados esportivos, é muito menos provável. Talvez essa seja a verdadeira razão pela qual Pete Beirer gera tantas emoções. Porque representa a face mais fria do esporte. A parte onde os sentimentos importam menos que décimos. Onde os contratos valem menos que os resultados. E onde uma promessa pode desaparecer em questão de meses. Mas também representa algo mais. A ambição. A obsessão por vencer. E a vontade de tomar decisões que outros não se atrevem a tomar. Por isso alguns o consideram um vilão. E outros um gênio. A única coisa certa é que sem ele a KTM provavelmente não estaria onde está hoje. E enquanto ele continuar tomando decisões igualmente agressivas, a polêmica está garantida. Agora é a sua vez. Pete Beirer é um visionário que fez o necessário para transformar a KTM em uma potência da MotoGP? Ou é um executivo que cruzou linhas demais para conseguir resultados? Te leio nos comentários.